Meus amigos, é o seguinte, e se o bicho não for tão feio quanto a gente imagina, hein? Será? Brincadeiras à parte, o Palmeiras brigaria pelo título do Campeonato Português, tá? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Eu, Bruno Formiga, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Seguinte, tivemos o primeiro grande enfrentamento aí de um europeu contra um brasileiro. E aí, Palmeiras 0, Porto 0, com o Palmeiras jogando bem, jogando melhor do que o Porto, merecendo ganhar e fazendo do goleiro do Porto o melhor jogador em campo. Foi isso que aconteceu, taticamente, fisicamente, tecnicamente, animicamente, o Palmeiras foi melhor em basicamente todas as valências em relação ao Porto. E aí eu brinquei no início do vídeo falando, então o Palmeiras brigaria pelo título do Campeonato Português. Porque tem isso, né? A imprensa portuguesa muitas vezes fala o que Porto, Benfica, Sporting fariam no futebol brasileiro, e aí aqui a gente fica, o que os nossos grandes ou os nossos melhores times fariam no Campeonato Português, brigaria por título, iria para a Champions. É um exercício muito difícil, porque você tem muitas variáveis aí, né? De calendário, de temperatura, de cultura, de uma porrada de coisa. É inegável que tecnicamente, que taticamente, que financeiramente, estruturalmente, administrativamente, o futebol melhor praticado no mundo é na Europa. Isso é inegável. E com a diferença cada vez maior de grana, eles vão levando cada vez mais gente, cada vez mais cedo e enfraquecendo vários mercados. É isso que aconteceu e isso não dá para brigar. Basta ver aí o que tem acontecido nos últimos mundiais, quando você tem equipes sul-americanas pegando o topo da pirâmide europeia, que é o time campeão da Champions. Agora a gente vai ter outros recortes, não do melhor time europeu disparadamente ou o time em melhor fase, vai que é o campeão da Champions. A gente vai ter enfrentamentos de brasileiros com outras prateleiras e outros degraus do futebol europeu, o que talvez dê algumas noções melhores de distância, que obviamente ainda é muito grande. Mas talvez o abismo seja menor, talvez o abismo seja maior, talvez aquilo que a gente projetava seja isso aí mesmo, que é inatingível e tal. E talvez em alguns momentos a gente tenha pílulas mostrando que, cara, tem jogo aqui, não tem aqui, mas tem acolá. Porque quando a gente fala do Mundial, os europeus, repito, eles continuam muito favoritos, tá? Provavelmente o campeão deve ser um europeu, a final deve ser europeia, talvez até as semifinais sejam europeias. Mas é importante lembrar que até aqui o Mundial teve como o maior esculacho, eu não vou colocar Bayern e Auckland City aqui, porque a gente está falando de um time profissional, um dos melhores ataques da Europa, contra um time semi-amador da Nova Zelândia. O maior esculacho do Mundial com equipes que podem olhar olho no olho foi de um europeu contra outro europeu. O PSG contra o Atlético de Madrid, um 4-0 assim, inapelável, né? Dominando o jogo do começo ao fim, todas as etapas e todas as esferas do jogo o PSG teve no bolso. Então, assim, qualquer time hoje do mundo que enfrentar o PSG vai sofrer. Se for sul-americano, então, assim, não vai ser difícil acompanhar, não vai chegar, vai ficar na roda, assim, os caras estão voando. Mas aí entra um outro ponto também, que eu quero pegar o gancho deste jogo do PSG e também olhar um pouco para o jogo do Palmeiras, porque eu acho que a análise acaba se complementando. E lembrar o recado para você baixar o SofaScore apontando para este QR Code, aqui, ó, ou o link que está na descrição do vídeo. É o aplicativo de placar ao vivo mais rápido, mais preciso do mundo. Tem mapa de calor, tem estatística, tem calendário, tem classificação, tem tudo que você quiser. Inclusive tem uma página especial só da Copa do Mundo de Clubes. E aí vem uma novidade, se você baixar o SofaScore lá, e entrar nessa página específica da Copa do Mundo de Clubes, tem a opção de um fantasy game de você criar a sua própria liga para disputar com seus amigos. E aí, meu irmão, vê quem entende mais de futebol, quem acompanha mais futebol europeu, futebol sul-americano, futebol asiático, futebol africano, enfim. Porque você vai montar o seu time lá rodada após rodada, já está valendo. Por isso, baixa o SofaScore e comece a se divertir. Então vamos lá. Coisas que a gente precisa levar em consideração para fazer a avaliação desse Mundial, que é diferente de tudo que a gente já viu, tá? O Mundial é disputado no meio do ano, assim como a Copa do Mundo. O Mundial pega o final da temporada europeia
e desta vez vai pegar a metade da nossa temporada. Então, teoricamente, nossos times estão mais descansados que os europeus. Porém, parênteses, é também bom lembrar, o Porto fez a temporada dele inteira e jogou 46 jogos. O Palmeiras, que está na metade da temporada, já tem 35 para 36, é quase a mesma coisa, sendo que putz, é meio ano de diferença. Então a gente continua tendo um calendário muito mais desgastante, viagens muito mais cansativas e tal. E isso não é uma passação de pano para falar, quer dizer então que a diferença é só esta, é logística, é de calendário, é física. Não. É técnica, é tática, os treinadores melhores estão lá, os gramados melhores estão lá, os melhores árbitros estão lá para fazer o jogo ser um pouco mais fluido e, enfim, os melhores estádios no geral. Então tem vários fatores. E os mais talentosos jogadores estão lá porque o dinheiro está lá também. Então financeiramente eles conseguem raspar o mundo inteiro e vai continuar sendo assim por muito tempo. Então isso foi minando os outros mercados ali e tornando o futebol europeu em vários níveis muito superior ao sul-americano, ao africano, ao asiático, de qualquer lugar. Mas é preciso levar em consideração que dessa vez os europeus vão chegar mais desgastados do que normalmente chegam, certo? Inclusive, assim, o próprio Rodrigo Caio falou recentemente numa entrevista ao Benja, o Alisson já tinha falado sobre isso também, sobre o Flamengo e Liverpool em 2019, que o Flamengo jogou bem e tal, teve chance ali, o pessoal fala, jogou de igual para igual, né? Mas o Liverpool, dito pelo próprio Rodrigo Caio e pelo Alisson, estava numa rotação muito abaixo. E olha que eles estavam na metade da temporada deles. E a gente pregadaço, chegando no fim de temporada, aquele ano lá, o Flamengo jogou 80 jogos, muita coisa. Então, o fator físico ele precisa ser levado em consideração. O outro, que tem a ver com esse primeiro, é a época do ano em que o campeonato está sendo disputado e o lugar. Porque ele está sendo no meio do ano nos Estados Unidos. Então, você está pegando vários jogos com um calor extremo, tipo o PSG e Atlético, que foi numa rotação muito abaixo do que a gente está acostumado a ver. Estava muito mais próximo da nossa rotação aqui que a gente está acostumado no futebol brasileiro do que a gente está acostumado a ver no Campeonato Francês, no Campeonato Espanhol, na Champions, enfim. Foi um jogo na rotação abaixo. Isso precisa ser levado em consideração. Nem todas as cidades vão estar com um calorão, mas várias vão estar com um calor danado e isto vai impactar o ritmo. Quanto isso pode gerar tropeço, zebra, eliminação, não sei, mas isso vai mudar a análise em cima do jogo jogado. E aí é legal porque a gente vai ter vários cortes, né? A gente vai ter brasileiros contra outros continentes, brasileiros contra europeus, europeus contra outros continentes, e em períodos diferentes dentro do calendário, fisicamente times diferentes, culturas diferentes. Taticamente, hoje o futebol tem muita coisa equilibrada, muita coisa mais ou menos dentro do mesmo padrão, mas é muito legal ver esse choque de cultura aí. E é legal ver que, putz, você pega uma equipe que não é a primeiríssima prateleira europeia, hoje, né? O Porto não é não estou falando da grife, tá? Ele não é da elite da primeira prateleira do futebol praticado. E o Palmeiras fez jogo. E, repito, jogou melhor. Então, assim, a gente tem, putz, o City pode não ter feito uma grande temporada, mas é elite. O Barça, putz, é elite. O Bayern é elite. O PSG é elite. Eu acho que essa galera está em outro lugar. O próprio Atlético de Madrid. Mas, assim, o Borussia, que é melhor do que o Porto. O Fluminense é pior do que o Palmeiras. Então, isso tem que ser levado em consideração. Mas eu acho que dá jogo. Flamengo e Chelsea, estou muito curioso para ver. O Chelsea é um time capaz de jogos maravilhosos, teve algumas oscilações na temporada, mas é um time muito talentoso. Então, assim, o campeonato talvez faça a gente ajustar o olhar aqui e ali para tentar entender, cara, será que é tudo isso mesmo? Ou será que não é? Eu acho que é. E a gente já viu isso algumas vezes. Porém, talvez a gente saia desse campeonato se esculachando menos ou nos diminuindo menos. Porque também não é que você vai lá e vai jogar como se fosse um time da alfabetização. Não vai jogar, assim, os mundiais, os europeus levaram a melhor de 2012 para cá, e no século, quando teve a mudança, a vantagem toda deles. Mas, assim, jogo apertado, 1-0, sabe, assim, coisa, não é esculacho. Por exemplo, a diferença de placar de City e Fluminense e de Barcelona e Santos é exceção, não é a regra. E aí tem que ver o interesse dos caras, se eles tiram o pé, se eles não tiram. Tem muita variável. Mas, no geral, a gente tem o quê? O histórico dos placares e como foram os jogos. Todos foram um massacre? Não, foram um massacre. Mas a diferença, de novo, assim, tem que fazer um esforço gigante
para chegar perto. Às vezes, em alguns flashes do jogo, você acha que iguala, mas no geral não consegue manter o ritmo. Nesse campeonato, por esses fatores que eu falei aí, talvez a gente veja mais flashes, o que, de novo, eu acho que é insuficiente para pensar em título, para pensar em qualquer coisa. Mas talvez a gente tenha ali, como eu disse no Polêmicas Vazias, os mini mundiais dentro do mundial, né? E eu acho que o torcedor brasileiro hoje precisa entender que o clube brasileiro indo para a Copa do Mundo de Clubes equivale a alguns países periféricos aí indo para a Copa do Mundo de Seleção. É tentar fazer uma grande campanha, ter lá os seus grandes momentos e tal, deixar grandes memórias no torcedor, mas entender que título é uma parada muito distante, o que não invalida o fato de você tentar mudar um pouco a chave, achando que a gente pratica um outro esporte. Eu acho que tem muita coisa envolvida para o nosso jogo, o nosso produto ser pior. Mas em contextos mais ajustados, eu acho que a gente sobe algumas prateleiras e olha um pouco mais de perto. De novo, o melhor futebol está praticado lá, os melhores estão lá. Eu não estou querendo mudar e inverter essa lógica aqui, nem nadar contra a corrente. Mas eu acho que a gente pode ter mais jogos no estilo Palmeiras e Porto do que a gente pensava antes, talvez. Mas aguardemos, só o tempo dirá, né? Como dizia o outro.